E aí, galera, eu sou o professor Davidson Carvalho, estou aqui com vocês de novo para gravar dessa vez para o segundo ano do ensino médio, linguagens, redação, né? O fato de você estar em casa não significa que você não continue trabalhando seu conhecimento em redação, né? Estamos preocupados com o Enem, que embora estejamos passando por esse problema, o Enem vem de qualquer jeito e vamos continuar trabalhando. Então, hoje nós vamos fazer a análise de um texto nota 1000 sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, o tema do Enem de 2019, né? Então tá fresquinho aí, as redações nota 1000 foram divulgadas na semana passada e nós vamos analisar as competências 2 e 3 utilizadas por essa aluna que tirou a nota máxima. Redação nota 1000, Diana Clara Socha, do Distrito Federal, né, a aluna que conseguiu a nota máxima. Então nós vamos aprender com quem sabe, né? Ou seja, quem teve sucesso no exame. Então, sobre o que falam as competências 2 e 3? Competência 2 vai falar de tema, tipo textual e repertório. E a competência 3 sobre planejamento e projeto de texto, ou seja, a organização dessas ideias, né? Então, é importante eu organizar as ideias dessa forma. Vamos nomear nossos parágrafos, né? Então, esse azulzinho aqui vai ser a nossa introdução. O D1, nosso primeiro de desenvolvimento, o D2, o segundo de desenvolvimento, e esse verdinho aqui é a nossa conclusão. 4 parágrafos, então, né, vindo dessa forma, e o texto precisa caminhar também dessa forma. Você pode ver que primeiro eu apresento o tema, depois eu coloco a minha tese, que é o que eu penso sobre o tema, depois eu divido essa tese em uma ideia número 1 e ideia número 2, organizados dessa forma. A ideia 1 será desenvolvida no D1, a ideia 2 no D2, e eles dois precisam conversar, esses 2 parágrafos, e depois a gente faz uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Vamos analisar o primeiro parágrafo? Ora, competências 2 e 3. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar, né? Então, competência 2, abordagem completa ao tema, em azulzinho. Tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, como todos sabem, e o repertório, que ele precisa ter 3 qualidades. Ele precisa ser legitimado por alguma outra área de conhecimento, ele precisa ser pertinente, precisa ter a ver com o assunto, e ele precisa estar contextualizado à sua discussão. A competência 3 é avaliado se você apresenta um projeto, se você planeja o seu texto antes, e se esse planejamento é estratégico. Vamos analisar o primeiro parágrafo? Ora, primeiro parágrafo do texto da Ana Clara começa assim: embora a Constituição Federal, olha, em vermelhinho já o primeiro repertório, a Constituição Federal de 88 é uma lei, é a lei maior do país, então é legitimado esse repertório pela área de conhecimento jurídica, né? Assegura o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, para uma fórmula para entrarmos no tema, né? Vamos chamar de entrar no tema e não se desviar, ou seja, não ter o texto anulado. Se eu errar a competência 2, o meu texto é anulado, fuga ao tema. Professor, como que eu faço para não fugir ao tema? Você vai usar o método de palavras-chave que o professor já ensinou, né? Você vai pegar as palavras-chave da frase tema e já vai utilizar na sua introdução. Olha só, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, essas palavras todas ou seus sinônimos já devem aparecer de cara. Acesso está aqui, democratização significa direito de todos, está aqui, e o cinema também está aqui. Constituição Federal Brasileira, né? Então o Brasil está aqui. Bom, podemos dizer que a Ana Clara já entrou no tema, está tudo ok, né? Segundo período dela, isso acontece devido à concentração de salas. Olha a ideia 1 aqui, a ideia 1. Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E ideia 2, concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ora, qual é o planejamento, qual é o projeto de texto da Ana Clara? Ela está dizendo para o seu avaliador o seguinte, eu vou abordar 2 temáticas desse problema, as 2 causas do problema, né? Da falta. Por que não se cumpre essa garantia? Porque os cinemas estão concentrados em áreas mais ricas, né? E a concepção do pobre de que só deve ter acesso ao cinema quem tem
alto poder aquisitivo. Então agora o D1 dela vai ter que tratar disso e o D2 disso aqui. Vamos ver se ela fez isso mesmo? Vamos para o próximo parágrafo. Ó, D1. Qual era o assunto mesmo? Concentração das salas de cinema, né? Então, ó, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais, olha só, competência 2, centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico, né? Ou seja, essa é a ideia dela de dizer que essa elitização, essa segregação acontece, por isso não há democratização do acesso ao cinema. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, olha o segundo repertório legitimado dela, ela vai usar a literatura, o livro Raízes do Brasil, de um autor conhecido, para comprovar que essa segregação existe. Esse conceito é do Sérgio Buarque de Holanda, mas corrobora, confirma o que ela disse anteriormente. Se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Ora, primeira missão cumprida, a ideia 1, totalmente desenvolvida aqui e com repertório cultural legitimado. Vamos para o D2? Então, no D2, ó, paralelo a isso, ou seja, além dessa primeira causa, que é a concentração dos cinemas, tem um outro problema, olha só a conexão, paralelo a isso, é a conversa entre o D1 e o D2, né? Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Ou seja, ela retoma, olha o planejamento dela estratégico, ela mencionou lá em cima e agora ela retoma. Isso é estratégia, né? Isso é retratado no livro, olha o terceiro repertório legitimado dela. Literatura, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma autora muito conhecida, né? Então ela já usou a Constituição Federal, já usou Raízes do Brasil e agora está usando Quarto de Despejo. Olha que maravilha de texto, né? O qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Gente, está ficando fácil, ela já retomou, demonstrou planejamento, agora ela precisa concluir. Para a conclusão, ela tem que resolver os problemas que ela apresentou. Quais são? Concentração dos cinemas em áreas elitizadas e a concepção cultural de que arte não é para pobres. Vamos para a conclusão dela, para ver se ela conclui da maneira que se deve? Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Isso aqui é estratégia. Ela foi lá na introdução, pegou a tese dela e reafirmou aqui, para começar. Então, o problema que ela está demonstrando é isso. A divisão, né, a distribuição do cinema não é igualitária. O que nós vamos fazer para resolver isso? Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. No próximo vídeo, nós vamos ver como que se faz essa proposta de intervenção e se ela está bem feita, né? Competência 5 é o próximo vídeo. Aqui eu só quero saber se ela está cumprindo o planejamento. Bom, primeiro problema que ela demonstrou, ela resolveu, está aqui, ó. Ela disse que se não tem cinema em todas as áreas, que o Ministério da Economia destine verbas para construirmos em todas as áreas. Como? De baixo custo, gratuito. E onde? Nas periferias brasileiras. Primeiro problema resolvido. Qual é o segundo? O segundo é a concepção de que a arte é só para a elite, né? Só para ricos. O que ela vai fazer? Além disso, cabe às instituições de ensino, às escolas, nós aqui também, né? Das crianças, promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura. Desconstruir a ideia, resolver o segundo problema, né? Sobretudo em regiões carentes.
Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Olha a palavra democracia aqui. Ela falou lá em cima que a Constituição Federal garante democracia e disse que não estava sendo garantida. Mas se for feito isso que ela apresentou, democracia será garantida. Texto perfeito, né? Quais as dicas que o professor tem a dar a você? Nas competências 2 e 3, eu quero gabaritar, professor, quero 200 pontos em uma e 200 pontos na outra. Simples. Tema, você vai usar o método de palavras-chave já na introdução para entrar no tema. Foi o que ela fez lá em cima, como nós vimos. Tipo textual, elabore a tese na introdução e divida em duas ideias, quer dizer, tese dividiu em duas e fez uma conclusão resolvendo o problema. Texto dissertativo argumentativo. E repertório? Você precisa usar outras áreas de conhecimento e estabelecer intertextualidade. Você vai ver que ela usou a Constituição Federal, raízes do Brasil e quarto de despejo, né? Conversando com o texto dela. Isso é intertextualidade, eu me apoiar em um texto mais conhecido para referendar as minhas ideias. E o projeto de texto, como que eu faço? Organize a introdução de forma que já contenha todas as informações que serão desenvolvidas no decorrer do texto. Se você falhar na introdução, já era. Prepara com carinho sua introdução, que depois ela vai organizar o texto para você. E o planejamento estratégico? Nenhuma ideia mencionada deve ficar solta no texto. Se eu disse alguma coisa, eu preciso desenvolver. Então, todas devem ser retomadas e desenvolvidas. A ideia 1 é desenvolvida no D1, a ideia 2 no D2 e a tese é retomada na conclusão. Faça o fechamento do texto com uma declaração que retome o repertório principal. Foi tudo isso que a Ana Clara fez, por isso que ela teve a nota que vocês terão também, nota máxima, nota 1000, tá bom?